Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito chave da arquitetura de dados, a forma normal de Boyce Code, ou BCNF para os íntimos. E olha, isso é bem mais que uma regrinha técnica, viu? É sobre garantir que os dados contêm a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Vamos começar com uma provocação. Será que os dados com que lidamos são realmente confiáveis? A resposta pode ser um pouco desconfortável, porque, como a gente vai ver, até os dados que parecem mais arrumadinhos podem esconder umas contradições bem perigosas. Para a gente entender de vez por que a BCNF é tão crucial, primeiro a gente precisa ver o caos que acontece quando as coisas dão errado. Vamos dar uma olhada numa tabela de banco de dados que, à primeira vista, parece totalmente inofensiva. Ok, olha só essa tabela. Agendamentos de um estúdio de gravação. Tem ali o artista, a data, o estúdio e o gerente responsável. Tudo parece simples, né? Tudo organizadinho, mas é exatamente aqui, nessa aparente simplicidade, que os problemas começam a se esconder. Imagina que a gerência do estúdio A mudou. Se a gente atualiza só uma linha, mas esquece da outra, pronto, criamos uma inconsistência. Como assim o estúdio A tem dois gerentes ao mesmo tempo? Isso é o que chamamos de anomalia de atualização, e ela simplesmente destrói a confiança nos nossos dados. Agora, o próximo problema é ainda mais sutil e perigoso. Uma banda cancela a gravação e a gente vai lá e apaga a linha. Parece lógico, né? Pois é, o problema é que, se aquele era o único agendamento no estúdio C, a gente não perdeu só o agendamento. O estúdio C como um todo simplesmente some do banco de dados. Puf, desapareceu. Essa é a tal anomalia de exclusão. E para fechar o trio de problemas, temos a anomalia de inserção. E se a gente quiser adicionar um novo estúdio, o estúdio D, que acabamos de inaugurar, com essa estrutura de tabela? Não dá. Simplesmente não tem como registrar um estúdio novo até que alguém agende um horário nele. Os nossos próprios dados estão impedindo a gente de registrar a realidade. Felizmente, existe uma saída para esse caos todo. O nome dela é normalização. Pensa nela como um conjunto de regras, as formas normais, que foram criadas exatamente para blindar nossos dados contra essas inconsistências. Uma analogia ótima para entender isso é pensar nos níveis de segurança de uma ponte. A primeira forma, normal, garante a estrutura básica. A segunda já coloca mais uma camada de proteção. A terceira é ainda mais rígida. Cada degrau dessa escada representa uma verificação de integridade mais forte para a nossa base de dados. Então, vamos subir essa escada bem rapidinho. A primeira forma normal, a 1FN, basicamente organiza o esqueleto dos dados. A segunda, a 2FN, já elimina um tipo chato de redundância. E a terceira forma normal, a 3FN, é considerado padrão ouro para muita gente, porque ela resolve ainda mais problemas de dependência. A terceira forma normal, com essa regra de ouro, parece ser a solução definitiva, né? Ela promete que vai proteger os dados. E na maioria das vezes, ela cumpre o que promete. Mas, sempre tem um mas. Existe uma brecha. Uma falha bem sutil, mas perigosa. Pois é, acontece que mesmo a robusta terceira forma normal tem um ponto cego. Uma falha rara, é verdade, mas que pode passar totalmente despercebida e causar um estrago silencioso nos dados. Olha só esse exemplo aqui, uma tabela de agendamentos de um clube de tênis. Temos a quadra, o horário de início, de término e um tipo de tarifa. A estrutura parece ótima, super lógica, bem organizada. E aqui vem um plot twist. Se a gente for seguir as regras, essa tabela está sim perfeitamente na terceira forma normal. E por quê? Bom, de um jeito bem simples, é porque todas as colunas dela fazem parte de alguma chave que ajuda a identificar os registros. Então, na prova da 3FN, ela passa com louvor. Mas, como a gente vai ver, passar na prova não quer dizer que não exista um problema escondido. O pulo do gato está aqui. Existe uma regra de negócio que não está explícita na estrutura da tabela. A tarifa Saver, por exemplo, só vale para a quadra 1. A Premium A só para a quadra 2. O que isso quer dizer? Que o tipo de tarifa determina qual é a quadra. Essa é uma dependência funcional que as regras da 3FN não conseguiram pegar. E isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Se a tabela está tecnicamente correta, seguindo um padrão forte como a 3FN, como é que ela ainda pode ter um problema? Essa contradição é exatamente o motivo pelo qual a forma normal de Boyce Code foi criada. E é aqui que entra a heroína da nossa história. A forma normal de Boyce Code, a BCNF. Pense nela como uma versão mais rigorosa, mais exigente da 3FN, projetada para fechar essa brecha específica. A definição da BCNF é de uma simplicidade genial. Ela diz o seguinte: para qualquer regra onde um campo X determina o valor de um campo Y, esse campo X tem que ser, ele sozinho, uma superchave.
ou seja, o X tem que ser capaz de identificar uma linha inteira de forma única. E isso resolve o nosso mistério de forma brilhante. Lá na nossa tabela de tênis, o tipo de tarifa determina a quadra. Só que tipo de tarifa sozinho não é uma super chave. Não dá para saber qual o agendamento só olhando a tarifa, certo? Bingo! A tabela viola a BCNF. Simples assim. Pá, e como a gente conserta isso na prática? A solução se chama decomposição. A gente literalmente quebra a tabela problemática em tabelas menores, mais focadas, onde cada uma delas obedece à regra da BCNF. Primeiro, a gente cria uma tabela só para isolar aquela dependência problemática. Agora, na tabela Tipos de Tarifa, a gente garante que cada tipo de tarifa pertence a uma e somente uma quadra. O tipo de tarifa é a chave, e a regra de negócio agora está protegida, sem risco de contradição. A segunda tabela, por sua vez, agora guarda só o que é de fato do agendamento, livre daquela anomalia. As duas novas tabelas agora estão em BCNF. Cada uma cuida de um único assunto de forma limpa e segura. E isso nos leva à grande lição do dia. A BCNF não é só um passo extra, um detalhe para especialistas. Ela deveria ser o verdadeiro objetivo quando se pensa em um design de banco de dados robusto. Em vez de ficar subindo a escada da normalização, degrau por degrau, é muito mais inteligente mirar direto na BCNF. E o motivo é simples: qualquer tabela que atinja o nível da BCNF já está, por definição, em 3FN e em 2FN. É o padrão mais alto, que já garante todos os outros abaixo dele. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Um banco de dados está só guardando uma pilha de informações ou ele foi de fato projetado para garantir a verdade? A forma normal de Boyce Code é a ferramenta que nos permite construir sistemas que não apenas armazenam fatos, mas que defendem a integridade desses fatos.